participação da parceria grande da Thaisa sempre comigo, no Clube do Romance, no Clube do Conto, eu com ela, no Clube do Salve Cinema, né? A gente faz uma parceria ótima, muito obrigada. Maria Clara, né, por ter feito todo esse aparato aqui. Agradecer a Ângela e a Ivomara, que estão conosco hoje, e a Maria Clara, claro, né? E, de forma especial, agradecer a minha grande parceira do Prolige, que é a Alcione, e que vai tratar hoje de algum texto que as pessoas dizem que é a praia dela, eu vou dizer que é a floresta dela, né? É a floresta da Alcione. Alcione, a palavra com você para a gente não se estender muito, né? Obrigada. Boa noite, professoras queridas, Thaisa e Berenice. É sempre um momento muito feliz de participar desses momentos do Prolige, né, que tem essa brilhante iniciativa de incluir as pessoas de todos os lugares, né? As pessoas que estão na universidade e as pessoas que já estiveram pela universidade e podem continuar a partir desse tipo de ação, como o Clube do Conto, o Clube do Romance, o Salve Cinema, que a Thaisa vem há muito tempo, né? Resistindo e atuando com a arte no curso de letras e nessas grandes vertentes, né, dos cursos de letras, do curso de letras, principalmente, e dos cursos de mestrado, né, tanto de patrimônio quanto de educação. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Daniel Munduruku, ele foi o grande escritor da minha jornada dentro da literatura infantil, com foco na literatura indígena. Em 2008, quando eu inicio o mestrado, 2009, a Sueli me mostra uma mala cheia de livros sobre a literatura indígena e ela diz que ninguém, naquele momento, estava pesquisando aquela literatura. Ninguém, naquele momento, estava investigando o que era aquilo. Circulava um movimento no Rio de Janeiro, que o movimento inicia a partir de 2003, 2004, né, com o encontro dos escritores indígenas, e eu me deparo com um grande número de textos escritos por Daniel Munduruku. E a parceria foi grande, né? Eu tive a oportunidade de investigar boa parte dos textos dele, porque quando eu iniciei, o que chegava aqui em Santa Catarina eram os textos. Eu vou dar um oi aqui porque os alunos estão chegando, eu estou dando um oi para eles entrarem. Pode ficar à vontade. Boa noite, Branca. Boa noite. E aí, quando chegou no final, digamos assim, né, do processo todo, o que aconteceu? Ele estava terminando o doutorado. Então, quando a pessoa está nessa fase do doutorado, ela pode vir participar como banca, né, de alguém que está no processo do mestrado. E aí a gente teve que atrasar um pouco a apresentação do mestrado, né, a dissertação do mestrado, e por 3 meses para ter a certificação, os documentos oficiais, e aí ele veio, né, ele foi muito generoso na leitura, ele teve várias críticas e nenhuma delas ele fez no papel, ele fez as críticas escritas. Ele conversou comigo de uma forma muito generosa, porque na dissertação eu vou utilizando o termo índio em vários momentos. Boa noite, pode entrar, Jean. Eu vou utilizando o termo índio em vários momentos, não tendo esse cuidado que hoje eu tenho, né? E aí ele disse, né, com todas as letras, que índio é um erro de navegação e que essa palavra não caberia na dissertação, que ele recomendou que a dissertação fosse publicada, e assim aconteceu, foi. E ele disse que o termo indicado é indígena, tal. Eu tinha lido, mas não tinha a compreensão, porque uma coisa é a gente ler e outra coisa é a gente estar ao vivo e a cores com as pessoas que estão envolvidas com a causa, de todas as formas, né? São os indivíduos da causa e sentem
né, na pele de um jeito que a gente não compreende, né? A gente não consegue acessar, né? A gente consegue, no mínimo, se sensibilizar e tentar compreender e respeitar, né? E eu acredito que, mesmo eu tendo percebido e aprendido, talvez eu ainda não consigo... Boa noite, Valdo. Eu não consigo ainda ter acessado esse respeito, um respeito que os povos indígenas... Porque ele não se vê. Porque a escrita, né, para os povos indígenas é algo muito grande, é muito valioso. E a escrita num significado amplo, porque a escrita para os povos indígenas são os desenhos que as plantas fazem no chão. O desenho que as raízes das árvores fazem no chão é uma escrita. É uma escrita para os povos indígenas quando uma planta floresce e dá o seu fruto. E aquilo é muito sagrado. Então, quando ele traz da oralidade dos povos muito antigos, da sua ancestralidade, né? Tudo que ele foi vivenciando, tanto na floresta como também na cidade, porque ele vive, né? Ele viveu no ambiente de floresta e ele viveu no ambiente urbano e vive hoje no ambiente urbano, e mesmo assim, mesmo vivendo no ambiente urbano, ele se autodenomina como do povo Munduruku, porque no próprio nome dele já vem a sua identidade. E esse texto, né, a história que me move, né, procurando a história que me move, ela traz, de certa forma, nesses 6 parágrafos, essa carga forte de ancestralidade, porque ele começa dizendo que ele é de um povo ancestral. Então, ele sabe de onde ele vem, ele sabe por onde que ele quer caminhar, e ele sabe o que ele deseja para os filhos dele, o que ele quer para os filhos dele, e esses filhos filhos numa palavra, num significado muito amplo, não é só os filhos biológicos de sangue, criados, né, com a sua esposa, que é a Tânia. São todos os filhos que podem vir a ser os seus filhos, né? E ele acredita muito na literatura, e principalmente na literatura infantil, e hoje ele vem se aventurando na literatura infanto-juvenil, juvenil e adulta, mas muito mais na infantil. Ele se fixa porque ele acredita na criança. Ele acredita que a criança é um ser potente, é um ser que, sim, pode vir a transformar uma sociedade e a transformar numa sociedade menos preconceituosa, racista, menos violenta, menos devastadora, porque ao longo dos parágrafos ele vai tratar sobre isso, do que ele viu, ouviu e viveu, né? Ele vai falar de pessoas que estiveram na mata e que quiseram contar mentiras, que essas duas palavras, mentira e verdade, aparecem frequentemente nos textos dele, né? A palavra mentira é uma palavra que não existia no vocabulário Munduruku. Ela existe na língua portuguesa e que eles aprendem o significado na prática. Mas na língua Munduruku não existe a palavra mentira. Não existe a palavra inventar. Existe a palavra contar histórias. E por isso que no final do parágrafo ele fala que ele é um contador de histórias. Se ele encontrou a história que move ele não sabe. Se ele tem receita para encontrar, ele também não tem, né? Existe mágica? Não existe mágica. Mas ao longo do parágrafo, lá no segundo parágrafo, quando ele fala dos seres encantados, de certa forma, há uma mágica ali naqueles parágrafos, quando ele fala dos seres encantados do Boto, da Iara, da Matinta Pereira, né? Desses seres todos que habitam as histórias dos povos indígenas e que para eles não são histórias inventadas, não são histórias
mentirosas, são histórias verdadeiras e para eles são histórias reais. A nossa civilização que inventou de querer chamar de histórias inventadas, de querer chamar de histórias mentirosas, de querer colocar num enquadramento, né? E esse enquadramento não cabe aos povos indígenas. Os povos indígenas são amplos, né? São mais de 300 povos, são mais de 170 línguas. E aí, dentro dessas línguas todas, tem muita coisa, né? Tem muita riqueza que a gente não chega a acessar, não chega a entender, né? E quando a gente leu com o pessoal daqui, da minha turma, foi muito interessante as questões todas que eles levantaram e as histórias que os alunos trouxeram. Todos eles foram grandes contadores de histórias, porque cada um deles trouxe outras narrativas, ou da Matinta Pereira, ou do Boto, ou da Iara, ou do Cavalgar, né? Da Mula Sem Cabeça. Essas histórias foram muito potentes, foram muito fortes, e ficou muito claro para algumas pessoas têm medo real, outras pessoas viram. Teve um relato de um menino que disse que a Iara estava encantando ele e que ele viu o rodamuinho na água, ele viu a coisa acontecer, o movimento acontecer, e que o primo dele salvou ele bem na hora, porque ele ia para o rio, e se ele fosse para o rio, naquele lugar, né? Ele é do Pará, esse menino, ele ia ser sugado pela Iara, pelo rio, né? Então, o que a gente tem para desvendar são muitas cortinas, né? São muitas cortinas de água, né? São muitas camadas dentro dessa floresta para a gente penetrar, né? São muitos focos que a gente vai entrando, porque quando a gente entra na floresta, a floresta ela é ao mesmo tempo mágica, encantadora, cheirosa, mas ela traz muitas sensações, porque para nós da cidade é um lugar que a gente não conhece. Então, para nós da cidade que conhecemos a palavra medo, que sabemos o que é pavor, a gente entra nessa floresta com esses sentimentos. E quando a gente se depara com os primeiros textos indígenas, lá em 2009, quando eu comecei a ler Yaguaré Yaman, que é um grande escritor indígena, o Tiago Haki, o Cristino Wapchana, a Eliane Potiguara, o próprio Daniel Munduruku, bagunçava a minha cabeça como é que essas estruturas, como é que essas histórias eram contadas, porque a gente estava muito acostumado com um tipo de narrativa e com um tipo de escrita e com uma forma poética de ver as coisas. E eles nos apresentaram formas e jeitos muito diferentes e peculiares. Alguns, né, escolarizados, porque passaram pela escola, né, e aí se apropriaram de alguns procedimentos, né? O Tiago Haki, por exemplo, escreve nos seus contos como sendo um conto de fadas. Quando ele escreve Guainé derrota a cobra grande, uma história indígena, é bem um conto de fadas. O Daniel Munduruku, ele faz esse ciclo, eu costumo dizer que é uma cama de gato, que a gente brinca quando é pequeno, que faz aquela teia de aranha e a gente tem que penetrar. Ele faz isso porque ele começa falando que é de um povo ancestral, aí ele fala das pessoas que entram na floresta, que tentam enganar ele, daí ele fala da política, porque ele é um ser político, ele não deixa, né, passar batido nos textos dele, porque ele diz que todos os governos brasileiros tentaram extinguir, tentaram exterminar, tentaram acabar com os povos indígenas, e eles resistem há mais de 500 anos, né? Estão aí essas histórias todas para nos contar. Então, o texto é uma grande teia de aranha, uma grande cama de gato, onde a gente vai entrando e vai levantando, né, os elásticos da cama de gato para ir percebendo camadas, para ir verificando, aqui é a Matinta Pereira, quem é a Matinta Pereira mesmo? Que história é essa? Né? O Boto que sai das águas e seduz as moças. Então, ele vai trazendo, né, num texto tão curto, de uma página, tanta coisa
tantos outros pontos, né? Tantas outras questões para a gente pensar e repensar, que aí, investigando, assim, uma das... hoje, né, o que aconteceu depois de 2003 e principalmente depois de 2008, quando há a Lei 11.645 de 2008, que obriga as escolas a estudar literatura afro-indígena, porque 2003 foi só a questão afro, 2008 que integrou a afro e a indígena. Então, a partir dessas datas, há um boom, entre aspas, da literatura, né, voltada para os povos indígenas. Né? Há uma investigação de quem escreve, de quem pesquisa, de quais são os autores indígenas. E o próprio movimento dos autores indígenas também começa a ganhar mais palco, digamos assim. A luz desse palco começa a ficar com mais luminosidade, né? O nome do encontro, o nome do evento que promove o encontro dos escritores indígenas é uma homenagem a Bartolomeu Campos de Queiroz. Isso é de uma sensibilidade profunda, porque Bartolomeu é um grande escritor da literatura brasileira, um grande pesquisador, né? E nessa cama de gato, digamos assim, de outros textos, tem um texto do Bartolomeu que fala da Matita Pereira de um jeito tão encantador, de um jeito tão poético, que vem muito para entrelaçar, para fazer essa cama de gato com a história, procurando a história que me move, que é esse livro aqui, ó. É a Matita Pereira, né, com as imagens belíssimas também de uma paraense chamada Tina Vieira. A Tina é filha de um geógrafo que viaja o Brasil inteiro junto com o pai, pesquisando os solos brasileiros, e teve contato com muitos povos indígenas. Então, a referência que ela tem de Brasil é uma referência muito diferente das pessoas que convivem só no mesmo estado, que nunca tiveram essa oportunidade de conhecer outros solos, outras árvores, outras frutas, outros cheiros e outras pessoas, outros sotaques. Então, ela traz esse sotaque para as imagens. E ela faz, né, algumas imagens da Matita Pereira, que é um espetáculo. Porque ela desenha e, ao mesmo tempo, não desenha. E o Bartolomeu, por sua vez, nas palavras, ele começa o texto dizendo o seguinte: o medo tem olhos muito abertos. Essa é a epígrafe do texto dele. E aí vai começar a narrativa da Matita Pereira, que é uma investigação. Ele faz uma investigação, ele vai fazer um trabalho de arqueólogo, de pesquisar. Quem seria a Matita Pereira? Da onde ela veio? O que ela faz? Né? E vai procurando, e vai procurando, e vai procurando. É uma narrativa encantadora. É uma narrativa que a gente pode apresentar para todos os públicos, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, porque ela trabalha com essa busca, né, de arqueólogo, de ir procurando aonde que aonde ela está, em que lugar, né? Ele faz tanto do arqueólogo que vai escavando, quanto do antropólogo que vai pesquisando quais são as pessoas, qual o perfil dessas pessoas. Então, ele pesquisa onde vai estar, em que lugar e que tipo de pessoa que é. Então, é uma obra encantadora, imperdível, para fazer esse contraponto com a Procurando a História que Me Move, como se essa história ajudasse a mover a história do Daniel, né? Essa Matita Pereira que está lá citada, meio que despretensiosamente, né? Só de passagem, Matita Pereira, o Boto, a Yara, e esse texto me veio na memória muito forte, né? Do Bartolomeu. Além dessa história, tem uma série brasileira chamada Cidade Invisível. Entre os indígenas filósofos e estudiosos, Ailton Krenak, o próprio Daniel, quem mais que eu ouvi falar foi a Daiane Tucano.
que foi casada com o Jaider Isbel, que faleceu ano passado, que é um grande artista, que teve suas obras expostas tanto no MASP como em vários outros lugares fora do Brasil, esteve na Itália, foi um grande representante dos povos indígenas da ONU, né? Esteve com o Papa, então uma pessoa super muito artista ele, o Jaider. E a Daiane Tucano, ela escreve, ela diz que foi interessante a proposta da Globo e a crítica que todos os indígenas fazem, e que é uma coisa para a gente pensar, foi que faltou ter chamado alguém que entenda dessas visagens, alguém que entenda desses seres encantados lá da floresta, para poder incorporar e dar mais substância para a série, porque a série, de modo geral, eles avaliaram como uma série boa, e isso é bom, porque eles que dominam. Vocês estão me ouvindo ou eu tô... Então, tá, desculpa. É porque eu vi todo mundo meio paradinho demais, eu pensei, meu Deus, será que travou? Então, tá. A série, ela traz, né, os seres encantados, o Boto, a Yara, né, traz todos esses seres junto com uma série policial, junto com um suspense policial, na verdade, e faz essa mescla da cidade e da floresta, faz uma crítica aos nossos costumes atuais, né, do capitalismo, da gente não cuidar, da falta de sustentabilidade, desse discurso da sustentabilidade e nada de prática. Então, é interessante nesse sentido, é interessante a gente observar esses seres num lugar onde eu acredito que, se não tivesse esse movimento lá em 2003, lá em 2004, de ter a escrita, de ter os movimentos, de ter essas histórias terem aparecido, essas histórias terem ido para o palco com a luz, eu acredito que hoje talvez essa série não existiria, né? Faltou esse item, que é um item importante, né? Porque, se a gente for pensar, quando a primeira série do Monteiro Lobato foi realizada, eles chamaram a Laura Sandrone para fazer o tutorial, né? Para fazer a avaliação das escritas, das falas. Então, faltou esse tutorial. Podiam ter chamado vários pensadores da literatura indígena e indígenas, principalmente. Faltou esse item. Mas, de modo geral, é interessante assistir. Não é uma série longa, é uma série curta, né? Se vocês não assistiram, assistam, tá disponível no YouTube e na Netflix. Chama-se Cidade Invisível. Não sei se você conhece, Beri Thaisa. Não? Vale a pena assistir, e vale a pena esses contrapontos, né? Com esse texto do Procurando a História que Me Move e o próprio Bartolomeu. Tem um outro texto, uma outra narrativa do Iaguaré Yaman, que chama-se Contos da Floresta. Tem as ilustrações belíssimas da Luana Geiger, que parece que ela mergulha nesse universo, né, das histórias, e todos os contos são seres que fazem o processo de transmutação, como o Boto. Todos eles. São histórias pavorosas e que a criançada e os que têm 10, 11, 12 anos, eles amam, porque dá muito medo, dá muito pavor, e é muito interessante, né? A forma como o Iaguaré, ele constrói as histórias dele, e ele é muito preocupado em dizer quem é o povo que ele pertence, em que lugar do Brasil eles moram, né? Ele faz, no final, sempre tem essa parte informativa que é muito interessante, que essa é a novidade dos livros da literatura, tanto afro como indígena. A maioria dos textos vem com esse adendo, com esse acompanhamento, que no final tem as informações. Quem eles são, aonde eles estão, quanto eles são, né? Que língua que eles falam.
quais são as clãs que existem, como é o povo do Maraguá, que é o povo que o Iaguaré pertence, porque o povo Maraguá ele é organizado em clãs. Então, ele diz quais são as clãs que existem, quais são os símbolos de cada clã, como é que a aldeia é organizada. E isso é interessante porque os contos, de modo geral, né, as histórias, os poemas, de modo geral, de autores da literatura, não vem... Boa noite. Pode sentar, dona Lila. Não vem com essa informação, né? Vem normalmente com a pequena biografia do autor, mas não vem essas outras informações porque não faz sentido, né? E é por isso, né, Alcione, que esse é um diferencial desse livro, né? É onde a história que me move tá, né? E que é uma questão literária, mas também é para além do que é literário, né? Uma tentativa de inserção mesmo de um escritor que fala do seu lugar, mas de uma forma bem específica, né? Diferente de todos os outros escritores que a gente tem acompanhado aqui no Clube do Conto, ou até no Clube do Romance, tem um diferencial grande, né? De todos os aspectos, respeito cultural e as questões dessa ecologia mais entendida, uma coisa meio que se mistura na ecologia e no imaginário, né? Então, é uma relação bem diferente das outras relações que a gente tem visto aqui no Clube do Conto, quando a gente pensa em texto mesmo, né? E tem um trecho do parágrafo dele que diz o seguinte: na tradição do meu povo, aprender a deixar que o silêncio se aposse de você e se transforme em verdade. A criança nunca ouve uma história que sai da boca do contador. Ela vai além disso. Ela busca em quem conta um confessor. Ela precisa de gente que confesse sua fé naquilo que ensina. Então, o que ele propõe, né? Uma visão sobre uma cultura que não entende o ato de contar história, né, como um ato de direitos autorais, né, como circula na nossa civilização, né? E eu penso que essas reflexões são muito significativas para entender tanto as narrativas de culturas indígenas como de culturas afro, né? Porque há uma semelhança, né, nessas relações de mundo, né? E que, para nós ocidentais, não se processa da mesma forma. As nossas relações de mundo são outras. Na semana que vem, tirando essa semana, a outra semana, a gente vai estar com um texto marcadamente voltado para a influência afro, né? Esse especificamente, mas a gente nota, né, que a representatividade, a cultura afro, ela é muito mais presente, né? Então a gente consegue identificar esses espaços alternativos de discussão que hoje estão deixando de ser alternativos para fazer parte de um cotidiano que está encaminhando para um elemento mais forte, né? Que você não precisa categorizar aqui e ali. Mas a cultura indígena, ela Alcione, não sei, você me corrija, por favor, ela parece que precisa de maior cuidado até pela população, que não é o mesmo, né, as descendências não ficam tão claras, elas não estão em todos os lugares do Brasil, né? Enquanto que a influência afro, hoje, ela permeia, transversaliza o nosso país, né? De norte a sul, leste a oeste, diferente da cultura indígena que precisa, talvez, de uma representatividade maior nas discussões até pela natureza, né? Tão delicada, inclusive, que você põe aqui, que não é belicosa, que não é enfrentadora, né? Ela quer mesmo se colocar pela qualidade, e traz com ela isso que a Thaisa falou, né? Essa representatividade cultural, descrita muito bem pela Thaisa nesse trecho do texto, né, de hoje. Vocês não acham que isso se deve um pouco ao distanciamento que temos, nós chamados de brancos,
temos dos índios, Sim. a gente não se relaciona com eles. Eles não convivem em sociedade com a gente. Agora aqui estão, que tem um Krenak, não é, que se coloca, mas a gente não tem contato. Eu moro numa cidade que se chama Camaragibe. Aqui viviam índios, não tem mais nenhum, não é? Então, em todos os lugares do país, a gente sabe que havia índios. Eles foram eliminados, né? Eles foram eliminados, foram afastados. Então, ninguém tem... Eu acho assim, a simpatia pela causa indígena é muito pequena ainda. É necessário uma maior divulgação, é necessário mais adesão a essa causa. Porque não é a causa indígena só, é a causa da sustentabilidade, da manutenção do planeta. Eles são os guardiões das nossas florestas. Mas, atualmente, se pensa em terra indígena como uma terra que tem minérios, uma terra para serem explorados. Para ser explorado, para ser detonado e para virar pasto, né? Então, realmente é necessário que haja mais vozes, não é? Eu imagino. Com certeza, essa invisibilidade ainda ela é muito persistente. Pensar que são 522 anos de resistência. Os que existem, existem com muita luta. E hoje eles ainda continuam sendo saqueados, roubados, assassinados, né? A gente consegue ver numa visão micro aqui da nossa cidade, por exemplo, Joinville. No centro da cidade sempre tem as mulheres indígenas Guarani vendendo a sua arte, né, vendendo às vezes algumas plantas que eles colhem na natureza para poder sobreviver, porque eles não conseguem mais sobreviver da floresta, porque a floresta não existe mais. Né? Hoje eu estou participando de uma campanha que está sendo deflagrada pelo Jorge e pela Lucy, né, que são defensores dessa causa indígena, que a aldeia de Araquari, próximo aqui em Joinville, eles estão passando fome. Então, eles desencadearam uma campanha, né, emergencial, porque, em função do clima, eles não conseguiram alimento e não estão conseguindo sobreviver também. É isso mesmo, essa é a realidade. Né? Essa é a realidade da maioria das aldeias. Esse alagamento que foi, né, aqui na nossa cidade, na quarta-feira passada, para quem trabalha com o cultivo, destruiu tudo. Sim, destruiu tudo. Foi o que ele falou, disse que destruiu todas as plantações foram arrasadas. Isso mesmo. Então, eles hoje vivem numa situação de muita resistência, mas eles não... De desamparo, mas eles não desistem, né? Sempre tem pessoas que estão vinculadas aos povos, que conhecem, que sabem da situação e que gostam, que simpatizam, que respeitam. Não é só gostar, né? É muito além disso, né? E é essa denúncia que a literatura traz. Né? A literatura do Daniel, ela vem com essa denúncia. A denúncia de resistir há 522 anos, a denúncia de resistir com suas línguas, porque as línguas foram extintas pela proibição. Né? Foi extinta também pelos povos, né? Com a matança dos povos, muitas línguas foram extintas. Exatamente, porque se a gente hoje tem 300 e tantos povos e 170 línguas, passado 522 anos, significa que tinha mais de 1 bilhão de povos, né? Sabe-se lá quantas outras línguas. Tinha uma população imensa morando nesse território. Não era um território desabitado. E aí, quando os europeus chegaram aqui, muitos já morreram pelo contato, porque não tinham a resistência para algumas doenças que vieram para cá, né? Gripe, catapora, todas essas
doenças que até hoje afligem e atormentam os povos indígenas, ainda atormentam. A gripe é algo que é muito forte, assim, eles ficam abaladíssimos quando sabe que alguém da família, que algum parente está com resfriado, está com gripado, então eles vão para casa de reza, fazem os chás, fazem uma série de cuidados, né? Porque eles têm na genética dele de 500 e tantos anos essa herança de morte, de pessoas que vão morrendo, de pessoas que eles vão perdendo terra, eles vão perdendo filhos, eles vão perdendo os seus pais, seus avós, eles vão perdendo tanto para as igrejas que entram nesses lugares, nesses espaços e que confundem, né? Todos esse imaginário, toda essa cosmologia que eles têm organizado na vida deles, e que daí quando vêm as igrejas cristãs e vêm com o catecismo, eles entram numa confusão que muitos acabam deprimindo, que muitos acabam ficando doentes e morrem. Tem muitos suicídios, inclusive. Muitos suicídios. Hoje se constata que há um número muito grande de suicídio nas aldeias indígenas. Sim. Mas apesar e um número grande de caciques também morreu. Um número grande de caciques morreu com a pandemia, com a Covid. Sim. Foram muitos dizimados. Terrível. Sim, vários foram vítimas. Mas como diz a Silá é uma liderança indígena jovem, muito jovem, ela tem menos de 30 anos, ela tem 20 e poucos anos, é daqui das aldeias aqui próximas de Joinville, e a Silá diz que sempre nascerá novas lideranças. As lideranças nunca deixarão de existir e resistir. E uma menina de 22, 23 anos falar isso é muito forte, né? É entender algo que a gente não deu conta de entender. E é por isso que é interessante trazer, volta e meia, essa temática, né? Que esse ano o Prolige trouxe, né, em abril, o Abril Mundo, com essa questão, né? Discutindo por onde está a literatura indígena, por onde está a literatura afro, né? Uma palestra muito interessante que a gente ouviu. E o que a gente percebe, né? Uma mesa redonda muito interessante, como que essas literaturas, elas se apresentam, sim, como uma pontuação daquilo que não pode ser esquecido. Acho que o que a Ângela fala é importante, a Thaís também já trouxe, né? Que é para além da própria literatura que a gente precisa enxergar, né? Qual é o ponto de convergência desses autores, desses escritores, por que eles estão se dedicando? Eles precisam, já que não há uma sensibilidade do nível que nós gostaríamos, eu acho que ela está crescendo, mas a passos muito curtos, né? Muito lentos, né? Mas é uma forma de mostrar a qualidade que há, né? Alcione, tu estás com o livro aí em mãos? Ou... Estou com o livro em mãos aqui. Isso, esse livro, eu acho, como é que chama? Das coisas que aprendi. Ele dá, assim, ensaios poéticos de Daniel Munduruku, das coisas que aprendi. Ensaios sobre o bem viver. Isso. Então, ele vai fazendo um livro bem cama de gato, porque o livro, ora parece poesia, ora parece uma crônica, ora parece um conto, ora parece um texto biográfico, né? Porque ele não consegue deixar a oralidade que está muito presente nele. E isso é a grande novidade, porque se a gente for pensar nessa trajetória da literatura infantil, lá com os irmãos Grimm e com Perrault, foi esse movimento que aconteceu, né? A oralidade chegando no papel, porque quando ela chega no papel, ela vai perpetuar, ela vai fotografar essa oralidade para que futuras gerações compreendam, né, e respeitem. Eu acredito que esse legado iniciado em 2003, principalmente pelo movimento dos escritores indígenas lá no Rio de Janeiro, no salão, né, da literatura infantil, dentro de um seminário chamado Bartolomeu Campos de Queiroz, e que existe até hoje, eles estão resistindo
apesar da pandemia, durante a pandemia aconteceu virtualmente. Então, apesar de perderem o local onde eles sempre faziam, estão fazendo em outros locais, mas eles estão resistindo, estão permanecendo e fazendo. Novos escritores estão surgindo. Então, antes, né, os escritores que venciam esse concurso eram do povo Maraguá, que era o Yaguareamã, o povo Wapixana, do Cristiano Wapixana, o povo Munduruku, porque Daniel tem essa força, né? Então, acabavam que esses povos sempre acabavam envolvidos porque eram as suas relações. Hoje não, hoje já tem o Maria Furiô aqui de Blumenau, do povo Caigangue, que já ganhou o prêmio, já ganhou o caboclo, que ele se denomina assim como caboclo, aqui do Paraná, já ganhou um indígena do Rio Grande do Sul, ou seja, quando esses autores de outros lugares do país, indígenas, acessam, porque é difícil chegar, porque se foi difícil, eu estou lá desde 2009, foi difícil chegar muitos livros na minha mão. Eu tive que ir para o Rio de Janeiro acessar esses livros. Hoje já está mais fácil, hoje já tem uma livraria especializada online chamada Livraria Maracá, que é especializado na literatura infantil e infanto-juvenil e adulta indígena, de escritor. Eles vendem outras coisas, tem outros livros lá, mas ela foi desenvolvida por uma bibliotecária que fez um doutorado. O doutorado dela foi criar uma plataforma que reunisse os escritores indígenas brasileiros. É Aline Franca, o nome dessa doutora, em biblioteconomia. E ela abriu uma livraria chamada Livraria Maracá. Então, tudo que a gente quiser saber de literatura indígena, o que está acontecendo de novo, a Aline é super antenada, ela participa de festivais de música indígena, ela participa de festivais de cinema indígena, ela participa de festivais de fotografia indígena, de festivais de literatura indígena, ela participa de tudo que tem a cultura e a literatura indígena envolvida. Então, ela sempre está copilando, sempre está abastecendo e reorganizando a livraria. Então, vale a pena conferir, né? E esse texto e essa obra aqui do Daniel está lá na Livraria Maracá, mas já esgotou. Eu fui essa semana até para tentar comprar alguns, porque eu sempre tenho comigo para poder, quando eu vou nos lugares, falar do livro e ter alguns comigo para vender. Mas eu não tenho mais, eu tenho esse que é filho único, e lá na livraria não tem mais. Eu até cutuquei o Daniel, falei, Daniel, quando é que você vai reeditar esse livro? Porque é um livro que tem um pensamento muito bonito, as páginas... Eu procurei na Feira do Livro e das livrarias aqui de Joinville e não encontrei. Não achei também. Está esgotado. As páginas do livro, ele é de papel reciclado. Então, ele tem todo um pensamento que tem essa reflexão, né, das questões que envolvem os povos indígenas. Mas esse livro aí, né, Alcione, esse eu tenho que você me deu. Eu queria trabalhar em sala de aula com ele e não consegui mais achar. Então, vamos ter que esperar uma reedição aí. Vamos ver se sai. Tomara, eu vou ficar bem feliz e vaidosa, né, se sair de novo, porque como eu tenho atrás alguns comentários que eu faço sobre o livro, para mim foi um grande presente, porque como ele participou, né, desse processo do mestrado, e a gente vem, e ele, tua dissertação tem que ser publicada, foi publicada pela Mercúrio Jovem, aí acabou, esgotou, agora ele está me cutucando para eu reescrever, né, e colocar um capítulo falando das autoras, das mulheres indígenas. Eu já escrevi, já está pronto, mas falta parar um pouquinho e organizar, já está, e reestruturar, porque ele pediu algumas mudanças lá. Então, vamos ver se isso sai, porque assim, é muita generosidade, né? Eu escrever de uma cultura que sim, que me pertence, eu não posso dizer que não me pertence, porque eu moro no Brasil, né? Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo, né, eu não sou filha do povo Guarani diretamente. Indiretamente, sim, porque a gente não pode dizer que no nosso sangue não corre, né? Tanto o sangue africano como o sangue guarani, ou sei lá qual outros povos que correm aqui, e também sangue europeu. A gente é esse tripé,
né? A gente não pode negar que somos esse tripé, né? E é um tripé belíssimo, né? Tem as suas maldades, tem as suas crueldades, mas tem muita coisa bela disso tudo, e que é essa beleza que eu vejo que a Ayrton Krenak, a Daiane, a Dayana, o Cristino, o Tiago, eles conseguem observar, apesar de todas as invasões, apesar de todas as destruições, apesar de toda violência, eles conseguem ver beleza na nossa cultura. Eles conseguem acessar, apesar de todas essas dores, eles conseguem ver que não são todos, não é toda a população branca europeia que é invasora, sanguinária, egoísta e gananciosa, né? Porque a palavra ganância é muito forte quando eles falam, né, E esse texto, né, do Daniel, ele provoca tudo isso na gente, que a gente falou aqui, né? Tanto a beleza da palavra, os seres encantados, como também esses sentimentos todos que mexem com a gente e nos deixam chateados de que o que mais eu posso fazer, aonde mais eu posso penetrar para que esses povos sejam respeitados, né? Um dos caminhos que eu proponho é ler a literatura. Eu acho que quando a gente lê a literatura, compra um livro de autoria indígena, a gente está contribuindo para que esses povos se fortaleçam. Quando a gente puder ter contato com os povos indígenas e respeitá-los no seu modo de vida, no seu modo de se manifestar, no seu modo de se colocar na sociedade, esse respeito é uma forma da gente ajudar, né? Eles não gostam de só receber as ajudas, é muito interessante, assim. Eles gostam de sempre ter um laço, de ter um vínculo. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, né, de ajudar, eles fazem um sorteio de alguma coisa, eles querem sempre retribuir. Eles não entendem a ajuda só pela ajuda, eles entendem o movimento de vai e de vem. É sempre vai e vem. Nunca só vai, nunca só receber, né? Isso é muito bonito, né, dessa cultura. E aí, eu acho que eu preciso finalizar, porque a gente já está entrando em 19h49, que eu estou aqui com o relógio na minha frente. Eu acredito que os meus alunos chegaram, eles estão meio escondidinhos, estão tímidos aqui. Mas eu pedi para eles, a gente leu antes o texto, e eu pedi para eles escreverem a palavra deles. Eu queria que eles viessem aqui mostrar, peguem as suas palavras e venham aqui mostrar rapidinho aqui do ladinho da professora. Podem vir. Isso! Já se levantaram. Dessa vez estão mais corajosos. Venham. A Branca está vindo pertinho aqui. Vem, Branca. A palavra da Branca foi... Vem mais pertinho. Foi Boto. Obrigada, Branca. Vem cá. Pode falar o nome, ó. Maria, minha palavra é vida. Obrigada, Maria. Pode baixar um pouquinho para eles verem vocês, ó. Baixa um pouquinho. Isso. Vai lá, seu Edmar. Minha Edmar, a minha história. Obrigado. Vem. Estou anotando aqui no chat as palavras, tá, Alcione? Ah, legal. Depois eu posso fazer uma foto das palavras para mandar para vocês. Pode falar teu nome, dona Miriam. Miriam. Ai, já falei. Desculpa, dona Miriam. Falem seus nomes. Boa noite, meu nome é Jean. Esse é História. Histórias. Alguém mais quer vir mostrar? Fábio veio mostrar. Fábio? Não? Então alguém quer mostrar do Fábio? Pode falar, Dona. Meu nome é Maurília, quero mostrar minha... A palavra dela foi coração. Coração. Posso mostrar a tua, Fábio? Você quer vir mostrar? Senão eu mostro. Mostra aqui a sua palavra. Baixa um pouquinho para eles verem você. Isso. Muito bem, Fábio. A palavra dele foi alma. Alguém mais quer mostrar, quer falar? Ah, tem mais. O Valdo está com a folha da Juliette. Obrigada, Valdo. Não consegui ler essa, Alcione. Mundo. A palavra foi mundo.
Ah, e tem. Ótimo. Santino. Baixa um pouquinho. Agradecer a minha professora que dá, assim, expor para nós Tudo aí. bem? Dá uma boa aula para nós. Nota 10 para ela. Muito obrigada. Obrigada, Ele Alcione. colocou Aí, um nota 10 para contador. ti. Qual é a palavra dele? Um contador de histórias. Ele é um grande contador de histórias. Ele é do Rio Grande do Sul. Aí ele conta as histórias da campanha. É isso, E seu a palavra dele é contador? Um contador. Um contador. Isso. Ótimo. Alcione, muito obrigada, tá? Como sempre, né? Thaisa, Ângela, sempre aqui com a gente, né? Para nós é uma alegria, né? A Luísa chegou um pouquinho depois, Maria Clara, a Ivomara já saiu, porque com certeza, né? Talvez tenha aula, a Luísa também, né? Ainda tem outras pessoas aqui, mas muito obrigada, né? Até Eu que então. agradeço você. Até a próxima, Agradeço. daqui a 2 semanas, A vamos ver a intervenção da Jaqueline com uma obra de cunho voltado, né, para a literatura mais afro, para a cultura afro. Gente, um abraço para vocês, tudo de bom, Alcione. Obrigada de coração, viu? Tchau. Obrigada pela oportunidade de refletir, né, sobre essa cultura que necessita ser ecoada.